Olá, meus irmãos, a paz de Jesus, o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo a todos vocês. Estamos começando mais um estudo, o 10º estudo nosso. E hoje nós vamos nos aprofundar. Nós vamos estudar um dos temas mais lindos da Igreja Católica, né? Nós falamos dos sacramentos, nós falamos de tudo, o ápice da nossa fé, né? Os sacramentos. E hoje nós temos um tema, né? A Igreja tem Maria como um modelo perfeito de santidade. A Igreja tem Maria como um modelo perfeito de santidade. Modelo, um espelho para nós. A Igreja tem um modelo, mais perfeito de santidade, pois ela é a criatura mais santa que já existiu, concebida sem pecado, plenamente dócil à vontade de Deus. Nós vemos a vontade de Deus é o que? A obediência. Irmãos, eu queria trazer, para nós hoje um estudo muito profundo. Se você tiver um tempo, medite. Eu acredito que esse estudo vai ficar um pouco mais longo do que o de comum, mas é porque eu quero trazer para nós um basamento sólido, um basamento na igreja, para que nós tenhamos o conhecimento, como sempre tenho falado. Santo Agostinho ele traz aquela célebre frase para nós: não amamos aquilo que não conhecemos. Às vezes não conhecemos totalmente a igreja, então por isso não a amamos. Não conhecemos plenamente os que são os sacramentos, por isso não o amamos. Não conhecemos o que são os mártires, por isso não os veneramos, não temos o conhecimento do que eles fizeram pela verdade, pela palavra, pelo testemunho, então não amamos. Não conhecemos a vida dos santos, por isso não temos eles como um espelho. Não conhecemos a Virgem Maria como este modelo para a igreja, por isso muitos de nós às vezes não a amamos como esse espelho, como a veneração que a igreja ela venera. E hoje este modelo de santidade para nós, eu quero começar com um estudo, vai falar assim para nós em a carta de Lucas, o Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, versículo 28. Capítulo 1, versículo 28 vai falar assim para nós: entrando o anjo disse: ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Irmãos, somente esse texto para nós hoje, porque aqui, ave cheia de graça, graça aqui, é cheia de graça. A palavra, eikaritomene, que significa, indica que Maria já possuía uma graça, plenitude da graça. Ela já tinha a plenitude desde o instante que da sua vida sendo preservada do pecado original. E nós vamos entrar a fundo nisto. Como assim, ela já é preservada? Nós vemos aqui, o texto é muito grande para nós, vai falar que uma das características marcantes da igreja é o carinho que cultiva a memória da mãe da igreja, a Virgem Maria. Veja o que diz o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 829. Na pessoa da Santíssima Virgem, a igreja alcançou já aquela perfeição sem mancha, sem ruga, que ela própria. Mas os fiéis de Cristo têm ainda trabalho para crescer em santidade, vencendo o pecado. Por isso, levanta os olhos para Maria e nela a igreja já é plenamente santa. A igreja tem o DNA mariano. Sente-se incluído naquela profecia que a própria Virgem Maria cantou no seu Magnífica: todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Nós vemos que hoje, infelizmente, isso não acontece. Está escrito, é bíblico: todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. Quem é atenciosamente evangélico não pode se excluir desta página do Evangelho em chamar Maria de bendita. Nesse sentido, todo católico é evangélico. Aliás, em uma oração típica do católico é a Ave Maria. Existem católicos que têm parentes protestantes que evitam esta oração em encontros familiares por ser católica demais. Será? Aí ele vai explicar aqui a oração da Ave Maria, mas primeiramente eu quero trazer esta parte que traz ao nosso coração, que ela é plena, sem pecados. Mas como? Aqui eu vou trazer um estudo do Glórias de Maria, de Santo Afonso Maria de Ligório, aqui.
e vamos, né, focar mesmo nesse quesito, né, que muitos falam que, como Paulo fala, né, todos pecaram, né, estão privados da glória, mas Maria não foi privada da glória, ela teve a glória, né, a glória desceu sobre ela e ela concebeu o Filho Jesus, então ela não foi privada da glória. Nós temos exceções, a palavra vai falar que basta ao homem viver uma vez só, mas se nós pegarmos, temos a ressurreição de Lázaro, então há exceções na Bíblia, e a essas exceções nós temos a Virgem Maria. Acima de tudo, de toda dúvida, está, portanto, que Maria foi digna de mãe de Deus. Que excelência, que perfeição, não devia, por conseguinte, ser a sua? Pergunta São Tomás de Vila Nova. Quando Deus eleva alguém à alma de dignidade, também a torna apto para exercê-la. Assim diz o doutor São Tomás de Aquino. Tendo eleito Maria por mãe, certamente por graça a tornou digna de tão sublime honra. E daí o santo deduz que jamais cometeu Maria pecado atual, e nem venial sequer. Digna de teria sido ao contrário. Como Maria, mãe de Jesus Cristo, portanto, idônea da mãe, passaria para o filho a descendência pecadora? Irmãos, como que Maria, ela, né, como fala lá no livro de Jó, uma árvore que dá bons frutos, né, é pura, santa, ela também teria o seu filho santo. Comete Maria um só pecado venial, que enfim não privaria a alma digna de graça? E já não seria mãe digna de ser mãe de Deus. Irmãos, aqui temos um lindo testemunho para nós. Se ela cometesse algum pecado, ela não seria digna de ser mãe de Deus. Enquanto menos seria então se sobre ela pesasse a culpa original. Imagina, se ela tivesse o pecado da culpa original. Seria então, né, ainda mais pesado. Com um semelhante culpar, tornar-se-ia a inimiga de Deus, escravo do demônio, porque quando nós somos pecadores, nós somos escravos, né? Escravo do pecado, escravo do demônio. Aqui ele fala bem forte para nós. Levou esta reflexão Santo Agostinho ao pronunciar aquela célebre sentença: nem se deve tocar na palavra pecado quando se trata de Maria. Olha que lindo, Santo Agostinho, ele já fala para nós no ano 400 ali, nem deve se tocar na palavra pecado quando se fala de Maria. Isto por respeito àquele quem mereceu ser mãe, a qual preservou de todo o pecado por sua graça. Então é graça de Deus, é graça de Deus ela não ter pecado. Como São Damião, São Pedro, Damião, São Paulo, devemos, pois, ter por certo que o Verbo encarnado escolheu para si mesmo uma mãe. Ele mesmo escolheu a sua mãe, digna de tal que tivesse se envergonhado. Desprezavelmente, os judeus chamavam Jesus filho de Maria, isto é, o filho de uma mulher pobre. Não é sua mãe esta que se chama Maria? Mateus 13,55. E não atingiu esse desprezo a ele que vinha dar muitos exemplos da humanidade e paciência? Então nós vemos os fariseus, né, eles chamam, não é este o filho de Maria? Né, a humildade e paciência, é ele que veio ensinar isso. Mas, imagina isto, irmão, imagina isto. Mas, ser-lhe-ia certamente o grande opróbrio, se tivesse ouvido dos demônios: não é esta a mãe, não é esta a mãe que é pecadora? Imagina, irmãos, jogar na face de Jesus o pecado de sua mãe. Imagina se o demônio falasse isso, imagina. Então, nós temos que ter que ela não é pecadora. Que nasceste de Jesus uma mãe disforme, mutilada no corpo ou na possessa do demônio, seria igualmente inadmissível isto. Quanto mais, por seguinte, o será nascer ele de uma mulher cuja alma por algum tempo houvesse sido deformada
e possessa por Lúcifer, né? Aqui ele fala do demônio, porque, irmãos, quando nós somos pecadores, nós estamos, né, escravos do demônio. E Deus, a própria sabedoria, como soube fabricar a casa em que havia de habitar e conseguiu fazê-la realmente digna de si mesmo. O Altíssimo santificou o seu tabernáculo, Deus está no meio dele. Salmo 45, versículo 5. Olha a sabedoria de Deus, como soube fabricar a casa que havia de habitar. Ah, meu irmão, se você entender isso, você vai entender que Deus, ele soube fabricar aonde ele moraria, aonde ele, né, viria à terra, aonde ele habitaria, e conseguiu fazê-la realmente digna de si mesmo. Salmo 45, versículo 5. Eu convido você a abrir, a ler, a meditar, a se aprofundar nisso. O Senhor diz a Davi: santificou o seu tabernáculo desde o raiar da manhã, isto é, desde o princípio da sua vida, para tornar digno de si, pois não convinha a um Deus tão santo outra habitação que não seja santa. Irmãos, não convinha a um Deus tão santo outra habitação que não seja santa. A santidade convém à nossa casa ao Senhor. Protesta o Senhor que nunca há de entrar ou habitar uma alma maligna ou corpo sujeito ao pecado. Sabedoria 1:14 vai falar. Protesta o Senhor que nunca habita ao entrar uma alma maligna ou um corpo sujeito ao pecado. Então nós vemos que aqui vai falar para nós, ele não habita num corpo pecador, né? Se nós vemos os pecados, né, dos profetas, o próprio Davi, quando ele peca, ele fala que não retire o Espírito Santo dele, porque ele sabia que tinha pecado. Então, irmãos, o Senhor, ele não habita em um corpo numa alma maligna ou que está sujeito ao pecado. Como supor, então, que houvesse determinado uma morada na alma e no corpo de Maria, sem antecipadamente santificá-lo e preservá-lo de toda mancha do pecado? Irmãos, como supor, então, que houvesse determinado uma morada na alma e no corpo de Maria, sem antecipadamente santificá-lo e preservá-lo de toda mancha do pecado? Pois São Tomás acentua que o Verbo eterno habitou não só a alma, mas também no seio de Maria. Canta a igreja: Senhor, não tivesse honrado horror. A Santa Igreja, ela canta: Senhor, não tivesses horror de habitar no seio de uma virgem. Com efeito, o Deus repugna o habitar no seio de uma Inês, de uma Gertrudes, de uma Santa Teresa. Embora santas, foram, enfim, essas virgens maculadas pelo pecado original. Não horrorizou, entretanto, fazer homem no seio de Maria, porque esta virgem predileta foi sempre ilibada da culpa e jamais possuída pela serpente inimiga. Então nós vemos que o autor aqui, ele traz para nós, né, Santa Teresa, né, ela vê assim que é a Maria, né, para nós Santa Maria, porque ela foi virgem predileta e foi sempre ilibada da culpa, jamais possuída pela serpente. Quando nós, né, vemos Eva, ela cai no conto, né, da serpente, nós também caímos, e nós vemos que Jesus, ele não podia vir num seio que foi ali possuída pela serpente. Por isso escreveu Agostinho: o Filho de Deus não edificou uma habitação em outra mais digna que Maria, que nunca foi escravizada pelos inimigos, nunca foi estepe despojada nos seus ornamentos, que jamais ouviu dizer a pergunta de São Cirilo de Alexandria, que um arquiteto, erguendo-se uma casa de moradia, conseguisse que em seu inimigo possuísse inteiramente e habitasse. Imagina você construir uma casa e deixar que o inimigo habitasse a sua casa. Irmãos, é isso que nos traz esta, né, fora do pecado. Convinha o evangelizador no mandamento preservar Maria da mancha original. O Senhor deu um preceito de honrar os seus pais. Presta atenção, irmãos. O próprio Senhor deu o preceito de honrar pai e mães. Eu vejo muitos evangélicos protestantes, e eu, quando eu estava na igreja protestante, eu via isso, né?
falar assim, Jesus não honrou a sua mãe, né, como mãe, porque ele não chamava nem ela de Maria, chamava de mãe. Existe uma teologia porque João escreveu, né, mulher ali, porque ele estava escrevendo uma nova humanidade, mulher ali, como retornando ao Gênesis, uma nova criação. E nós vemos, né, como que Jesus ele não teve pecado. Se ele não honrasse sua mãe, ele tinha pecado, né? Se ele não honrasse a sua mãe e seu pai, ele tinha pecado. Então ele honrou sua mãe. Agora vai falar assim: o Senhor nos deu um preceito de honrar os seus pais, e ele próprio não quis a conservá-lo e fazer homem, ao se fazer homem, São Metódio, e por isso cumulou a sua mãe de todas as graças e honras. Portanto, conforme Agostinho, deve-se certamente crer que Jesus preservou da corrupção o corpo de Maria depois da morte, como assim ao dissemos, ora, quanto menos então teria Jesus Cristo atendido à honra de sua mãe, se a não houvesse preservado da culpa de Adão, certamente eu pecaria. Irmãos, olha que lindo isso. Quanto menos então Jesus Cristo atendido honrar a sua mãe. E se eu não houvesse preservado da culpa de Adão, certamente eu pecaria o filho, que podendo preservar a sua mãe de culpa original, a não tivesse feito. Logo observa Agostinho, São Tomás, mas continuamente ele, o que nos seria pecado, seria certamente decoroso o Filho de Deus, podendo fazer sua mãe imaculada e tê-lo deixado de fazer? Não é isso impossível? Irmãos, imagina, Deus ele podia ter feito a sua mãe santa, imaculada e não fazer. Isso seria pecado, isso não seria honrar a sua mãe. Olha que lindo isso para nós. Então nós temos que trazer para nós, Jesus ele pôde fazer e fez isto, porque ele honrou a sua mãe, ele trouxe ela à vida sem pecado para que ele também viesse e não tivesse que escutar alguém falar para ele, não é esta a mãe, aquela pecadora? Imagina que como seria um próprio Deus ter uma mãe pecadora, imagina. Então por isso ela nasceu sem pecado. Além do mais, o sábio do Salvador veio ao mundo, mas para remir Maria de todos os outros homens, escreveu São Bernardo de Sena. Depois, porém, são os modos de remir, na opinião de Soares, consiste o primeiro a levantar o decaído, o segundo a preservá-lo da queda. E fora de dúvida, esse é o último e mais nobre, observa Santo Antônio. Por ele se preveniu o dano que resulta da queda. Quanto Maria, devemos crer, por seguinte, que foi remida por esses modos mais nobres e modos mais convenientes à Mãe de Deus, que reafirma sobre um escrito de São Boaventura. Diz sobre isto com muita elegância o cardeal. Outros tiveram um Redentor, que nos livrou do pecado já contraído. Porém, Maria Santíssima teve um Redentor, que em sendo o seu filho livrou do pecado, de contrair o pecado. Então nós vemos quando ela proclama lá no Magnífica, meu Jesus, meu Salvador, nós somos redimidos, quando já caímos, ele a salvou antes de cair no pecado. E nós vemos, ela é um exemplo de humildade, obediência e plena confiança na vontade divina. O Concílio do Vaticano II afirma para nós, a Igreja, contemplando Maria em sua santidade, imitando a sua caridade, cumprindo fielmente a vontade do Pai, tornando também ela mesma pela fiel recepção da palavra de Deus. Lumen Gentium 64. João Paulo II também ensina para nós. Maria é a mulher cheia de graça, porque o Espírito Santo a moldou como uma obra-prima da santidade. Prefiguração da Maria no Antigo Testamento. Maria já é prefigurada no Antigo Testamento como uma figura de Eva. Se Eva foi a mãe da humanidade caída, Maria é a nova Eva que gera a humanidade redimida em Cristo. Tudo é por Cristo, em Cristo. Santo Irineu escreve, eu tenho estudado muito sobre Santo Irineu,
a patrística, né, de Santo Irineu, Santo Agostinho, Inácio de Antioquia, Clemente, todos, né, o livro da patrística eu tenho estudado, tenho buscado, né, esses conhecimentos, e Santo Irineu ele fala assim na sua carta: o nó da desobediência de Eva foi desatado pela obediência de Maria. Há diversos hereges, capítulo 3, 22, 4. A Arca da Aliança continha a tábua da lei, o maná, o cajado de Arão. Maria, por sua vez, carregou no seu seio o próprio verbo encarnado, o pão verdadeiro, a própria lei. E nós vemos, né, o próprio sacerdócio. Maria é um modelo de santidades para os fiéis. Por quê? Porque ela foi obediente. Uma é da sua humildade, né? A obediência: faça-se em mim segundo a tua palavra. Nós, né, também temos que ser obedientes, obedecer. Por isso que ela é um modelo, né? Pela sua obediência, da sua humildade. O Senhor olhou para a tua serva, a humildade dela reconhecer que Jesus olhou, né? Deus olhou para ela, e da sua fé inabalável. Por quê? Maria guardava todas as coisas em seu coração. Ela tinha uma fé inabalável, e nós também. Por isso que ela é o nosso modelo. Maria é o modelo mais perfeito de santidade, pois foi preservada do pecado original, viveu em uma união plena com Deus e cooperou pela redenção de Cristo. Como ensina Papa Bento XVI, Maria nos ensina o que significa viver no Espírito Santo e deixar ser conduzida por Ele. No estudo de ontem, nós vimos, né, que a igreja é conduzida pelo Espírito Santo, e nós vemos que Maria também foi conduzida pelo Espírito Santo. Nós vemos a grandeza. E muitos, né, dos irmãos aqui, como eu trouxe no livro, Ave Maria, né, cheia de graça, o Senhor é convosco. É um anúncio solene do anjo, né? Então, quando nós falamos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, nós estamos anunciando que está no texto bíblico, né? Nós estamos anunciando o que está, né, sendo anunciado pelo anjo Gabriel. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. É o louvor exultante, né, de Isabel, que recebe a visita de sua prima. Nós temos que entender: olha quantas vezes aparece o nome Jesus, o Senhor. Ele é o centro desta oração. O nome está acima de todo nome. E ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará. No céu e na terra, em todo lugar. Não existe cristão que não inclua o nome soberano de Jesus em sua oração. Já temos motivos bíblicos que todos os cristãos católicos, ortodoxos, protestantes proclamem pelo menos 50% do Ave Maria. Na verdade, esta primeira parte do Ave Maria, rezado até o século XIV, somente depois foi surgindo a segunda parte. Apesar disto, é preciso dizer que Santa Maria é um reconhecimento de que vem dos primeiros cristãos, como eu já trouxe para nós, né? É um ensinamento aqui de Santo Irineu, né? E os primeiros dogmas marianos já foram promulgados no ano 431. Todos os cristãos reconhecem nesses dogmas a verdade profunda que aponta à natureza humana e divina de Jesus Cristo, o Verbo de Deus assumido a nossa carne para nos salvar. Por isso não poderíamos haver separação entre a humanidade e do divino em Jesus Cristo. Ele é totalmente Deus e totalmente homem, sem separação, sem confusão, como diria de modo definitivo anos mais tarde no Concílio de Calcedônia. Não há divisão entre Jesus e Deus, não há divisão da humanidade e a sua divindade. Por isso é chamada assim Mãe de Deus. Alguns irmãos separados dizem que não podem admitir o rogai por nós pecadores. Mas existem diálogos teológicos profundos entre católicos e evangélicos, como o do grupo de Dombes, que reconhece que estamos todos unidos numa mesma solidariedade espiritual, pois somos membros do corpo místico de Cristo. Maria é a primeira entre os orantes e intercessores. Ela reza por nós, seus filhos, agora na hora da nossa morte. Aliás, nesta hora, costumamos desaparecer as diferenças e separação dos cristãos. Na hora da morte, nem costuma desaparecer esta diferença entre os cristãos. Parece que a Ave Maria poderia ser tranquilamente rezada por todos os cristãos. Somente a geração profetizará o Magnífica, que reconhece e cultivamos Maria como nossa mãe. Alguém poderia se questionar até que ponto legítimo o culto a Maria. Não devemos adoração.
somente a Deus? Maria não é deusa, mãe como... Daí vai falar aqui, né, que antigamente existia, né, deuses, né, com o nome, né, Artemis, Ísis, Cibele, eram cultuadas na antiguidade. É ao contrário, enquanto em Éfeso 431 se adorava a deusa mãe Artemis, Maria é declarada mãe de Deus, Theotokos, ou seja, mãe de Deus. Os cristãos cultivam, ou seja, cultuam como muito carinho a memória da mãe de Deus, é a mãe da igreja. Mas é preciso distinguir o culto de adoração, que devemos somente a Deus, e chamá-la de latria. Adorar uma pessoa, uma coisa, é idolatria. Cultivar ou cultuar a memória dos santos é uma veneração, que chamamos de dulia. No caso da mãe, o culto procede de qualquer pessoa que viveu nesta terra simplesmente porque foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Ele é o ponto de encontro entre o céu e a terra, é a nova arca da aliança. Nela o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós tratamos com tanto respeito e veneração quanto o Filho a tratava. Assim, chamamos de hiperdulia. Então nós temos a adoração, que é somente a Deus. Não adoramos mais nada e nem ninguém, somente a Deus. Depois vem hiperdulia, né, que é a nossa veneração à mãe de Deus. Assim como, né, o Filho a tratava, nós também devemos tratar Maria. E também, né, nós temos a dulia, hiperdulia, e nós temos São Luís Maria de Grimond de Montfort, em 1673, escreveu Tratados Marianos, tratado da verdadeira devoção à Virgem Maria. Sua convicção que é para ser conforme, unidos e consagrado a Jesus. Procuramos imitar Maria, a criatura mais conforme Jesus. Por isso, o verdadeiro devoto de Maria sempre coloca Jesus no centro. Então, o verdadeiro devoto de Maria coloca Jesus no centro. Ela não é o centro, é Ele. O Papa João Paulo II se inspirou na sua espiritualidade a assumir o seu lema, Totus tu Mariae, né? A tradição orante da Igreja Católica transformou em preceitos... A tradição orante da Igreja transformou em preces o amor que sente pela mãe. Entre os mais belos está a Salve Rainha. A história da canção nos coloca no coração alguma mais legítima devoção a Maria. O mais provável é que tenha sido o mesmo composto pelo monge alemão beneditino Hermann Contrant, em 1050. Ele nasceu no dia 18 de julho de 1013, com graves problemas de saúde num tempo de crises, pestes e calamidades. Daí vai contar, né, como ele nasceu no tempo dos bárbaros, vai contar aqui a vida deste santo, né, que nos trouxe, né, esta oração, né, da igreja, que é o Salve Rainha. E o motivo, né, que levou a ele a escrever, no meio desse povo, né, que estava um jovem desconhecido, mais tarde conhecia São Bernardo, o canto da Virgem. Foi ele quem popularizou, por exemplo, o título Nossa Senhora. O jovem Bernardo naquele dia se uniu ao coro que entoava o Salve Rainha na catedral. E nós vemos a outra forma clássica, né, da oração mariana, é o Santo Rosário. Sua origem remonta a costume de repetir o nome de Jesus, facilitando a contemplação dos mistérios da sua vida. Aos poucos a oração foi sendo estruturada. Nós vemos aqui, vai contar a história do terço, né, do rosário, né? Nós vemos que, se nós entendêssemos mesmo que contemplamos, né, no rosário a vida de Jesus, o mistério de Jesus, né? Nós temos aqui 5 Pai Nossos, simbolizando as 5 chagas de Jesus Cristo, as 10, né, Ave Marias. Nós podemos colocar aqui os 10 mandamentos, pedindo que a Virgem Maria interceda por nós para que vivamos os 10 mandamentos. Então, se nós pegarmos, irmãos, tudo está voltado a Jesus. Ele é o centro da nossa oração. A oração da Virgem Maria é para que ela nos interceda, para que nós vivamos o que Jesus nos mandou. As chagas, os 10 mandamentos,
Ele sim é o centro da nossa oração e por ela a nossa intercessão. Se nós, né, meditarmos aqui, vamos supor, né, segunda-feira, né, os mistérios, nós vamos começar da anunciação ao anjo, à Virgem Maria, a anunciação do quê? Da vinda do Messias. Nós vamos, né, no segundo momento, contemplar a visitação de Maria, a sua prima Isabel, com Jesus no seu ventre, aonde ela chega a casa de Isabel e o menino, né, estremece porque ela recebeu a mãe do Senhor. Nós vemos, né, no terceiro mistério nós contemplamos o nascimento do menino Jesus. No quarto mistério nós contemplamos a apresentação do menino Jesus no templo. No quinto mistério nós vemos, né, a perda e o achado do menino Jesus. Nós vemos na terça-feira nós contemplamos a agonia do Senhor Jesus. No segundo mistério nós contemplamos a flagelação do Senhor Jesus. No terceiro mistério nós contemplamos a coroação de Jesus. No quarto mistério nós contemplamos Jesus carregando penosamente a cruz até o Calvário. No quinto mistério nós contemplamos a morte de Jesus por nossos pecados. Então, irmãos, é Jesus o centro da oração. É isso que nós temos que entender quando rezamos o terço, o rosário. Irmãos, sempre, em todavia, vai ser Maria, a nossa intercessora, que nos leva a Jesus, o centro da nossa oração. Nós veneramos, né? Nós olhamos, né? Nós temos veneração, assim como Jesus teve pela sua mãe. Mas a nossa adoração é somente a somente a Deus. E eu quero trazer aqui, né, movimentos, né, marianos que temos, né, a Legião de Maria, a Congregação Mariana, cresceu ao longo dos séculos e teve muitos frutos maduros, capítulos, né, da Lumen Gentium, Constituição Dogmática sobre a Igreja, o próprio, a propósito de colocar Maria como mistério de Cristo da Igreja, o proêmio já nos coloca nesse horizonte de equilíbrio. Querendo Deus, na sua infinita benignidade e sabedoria, levar a cabo a redenção ao mundo, ao chegar à plenitude dos tempos, enviou seu Filho, nascido de mulher, a fim de recebermos a filiação adotiva. Gálatas, capítulo 4, versículos de 4 a 5. Por amor de nós, homens, e para a nossa salvação, desceu do céu e encarnou na Virgem Maria, por obra de graça do Espírito Santo. Este divino mistério da salvação nos é levado em contínua da Igreja, instituída pelo Senhor, como seu corpo. Nela, os fiéis, aderindo à cabeça que é Cristo, em comunhão com todos os santos, devem também venerar a memória, em primeiro lugar, a gloriosa sempre Virgem Maria, nosso Senhor Deus e Jesus Cristo. Exatamente há 50 anos, no ano 2 de fevereiro de 1974, o genial Papa Paulo VI publicava a carta que tratou exatamente dessas questões. É uma das mais belas páginas da ciência cultivada na teologia católica e que chamamos de Mariologia. Vamos degustar apenas um pequeno retalho desta carta de amor a Maria. O desenvolvimento por nós da devoção para com a Virgem Maria, inserida no único culto que com razão é justeza é chamado cristão, pois de Cristo se origina, assume a eficácia de Cristo, encontra complexa expressão por meio de Cristo, no Espírito, conduz ao Pai o elemento santificante da genuína piedade da Igreja. Por um necessário íntima, de fato, esta piedade reflete na prática cultual o plano redentor de Deus, pelo que o lugar singular que coube a Maria, um tal plano corresponde também ao culto singular para com ela. Como ainda todo o progresso autêntico do culto cristão segue necessariamente correto incremento da veneração para com a Mãe do Senhor. De resto, a história da piedade demonstra que diversas formas de devoção para com a Mãe de Deus que a Igreja aprovou, dentre as milhares de doutrinas, são a ação ortodoxa, que desenvolve a subordinação harmônica ao culto de Cristo, e a engravitam
de volta desde qual ponto de referência natural necessário da mesma. Também a nossa época assim sucede. A reflexão da igreja contemporânea sobre o mistério de Cristo e sobre a sua própria natureza levou a encontrar base do primeiro e como a coroa da segunda, a mesma figura da mulher, a Virgem Maria. Precisamente encontra ela é a mãe de Cristo, mãe da igreja, e o acrescido conhecimento da missão de Maria transmutou-se em veneração repassada de alegria para ela, em respeito de adoração com uma sapiência digno de Deus, que colocou na sua família a igreja e com seu todo e qualquer lar doméstico a figura de Maria, que escondidamente em seu espírito de serviço pelo seu bem, benignidade, protege e caminha na direção da pátria, até que chegasse o dia glorioso do Senhor. O católico fiel praticante cultiva esses saborosos saberes mariológicos como um filho guarda o carinho, álbum de fotografia da sua mãe com respeito e reverência e veneração orante. Todo católico autêntico e devoto de Maria poderia indicar algumas folhas preciosas desse álbum de fotografia que de repente interesse dos filhos das filhas que quer conhecer a maneira mais profunda do significado de Maria na Bíblia e na história. Conhece linha por linha, palavra por palavra, por exemplo, os capítulo 1 do Evangelho de Lucas, onde Maria ocupa um lugar central na narrativa, na encarnação, procura passear pela tradição a saber dos concílios e dos santos padres e doutores da igreja e conhecem a origem e o significado das primeiras celebrações litúrgicas em torno da figura de Maria ao longo do ano, desde a solenidade de Mãe de Deus no primeiro dia de janeiro até as celebrações natural da Epifania, passando pela grande solenidade da Anunciação, que nós vamos celebrar, né, dia 25 de março. Conhece os títulos marianos e seus significados mais profundos, a saber, os seus ícones, e apresenta os mistérios de Deus, utilizando a gramática de Maria. Se perguntando a um católico quais são os dogmas marianos, ele terá na ponta da língua a virgindade perpétua, a maternidade divina, a Imaculada Conceição e a Assunção Corporal. O católico sabe discernir os sentidos das aparições marianas, conhece aquelas que foram reconhecidas pela Igreja Católica, como as de Lourdes, Fátima, reconhece Nossa Senhora de Guadalupe, a padroeira da América Latina, Nossa Senhora Aparecida como padroeira do Brasil, para que em dia 12 de outubro, revestido do seu significado, vez por outra, programa uma peregrinação a uma romaria ao Santuário Mariano. O verdadeiro devoto de Maria olha para ela como uma pessoa singular na história, que garante a verdadeira encarnação do Verbo para Nossa Senhora, mas também reconhece como modelo, o ícone e o símbolo no espelho de uma figura. Ela sabe e canta em cada mulher que criou um traço de Deus. Maria deixou como ensinamento sábio o catequista Padre Zezinho, que estamos estudando, em sua canção de Maria de Nazaré. O católico tem o DNA que Maria ofereceu a Jesus Cristo, ao seu filho. Ela é a primeira leiga cristã. Não ofenda a Maria diante de um católico, pois ele irá reagir dizendo: ela é minha mãe. Pois existem outros santuários nacionais de Aparecida, cultiva, a Academia Marial, que junto à Faculdade Deoniana de Taubaté, também desde o século 2017, possui uma pós-graduação em Mariologia. Em torno de 100 pessoas, leigos e leigas, religiosos e religiosos, sacerdotes, estudiosos em geral, se tornam nessa escola da catequese de Jesus. Recentemente surgiu também Aparecida por decreto do Dom Orlando, Associação Brasileira de Mariologia, que reúne pesquisadores, especialistas, mestres, doutores em ciências de Mãe de Deus. Um dos objetos é aprofundar a razão da Mariologia na fé cristã. Havendo muito mais o que dizer, mas sugiro para rezar com uma Ave Maria, a primeira católica da história. Irmãos, nós vemos como é rico
né, eu poderia aqui, né, levar horas e horas falando, né, mas se Jesus podia preservar a sua mãe e ela não fez, isso não seria honrar a sua mãe. Ele a honrou, assim como vai falar aqui para nós, né? Ele é convosco. Irmãos, nós vemos a passagem, né, onde Deus, Jesus, ele fala, né? Deus, ele fala a Moisés, eu sou. E ele chega, ele fala aos discípulos, eu sou aquele que sou. Mas quando ele chega, o anjo fala a Maria, ele é contigo, porque ele precisava de Maria para vir. Nós, né, sempre falamos, Deus, ele não veio até nós por meio, sem meio nenhum. Ele usou um meio, e esse meio foi Maria. Então também nós vamos a ele por um meio, que é Maria. Nós veneramos, assim como uma foto em nossa carteira, nós olhamos e lembramos dos nossos pais, lembramos, né, dos nossos irmãos, lembramos daquelas pessoas especiais. Assim também, quando olhamos para Maria, nós lembramos que ela foi especial, ela foi a escolhida por Jesus. Eu quero finalizar este momento, né? Passei muito do tempo que eu imaginei, mas por quê? Porque para falar dela não há tempo, irmão. Para falar dela não há poucas palavras. Para falar dela há muitas palavras para falar dela. Que Deus abençoe você, que você seja um católico mariano, entendendo que ela foi escolhida por Jesus. Ela foi escolhida e foi deixada para nós como mãe. Nos pés da cruz, Jesus deixa ela como mãe dos discípulos. Se nós somos discípulos de Jesus, ela também é nossa mãe. Que Deus abençoe você, meu mariano.